Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, podem sentar-se. Hoje é o 4º domingo depois de Pentecostes. A providência que inspira a Igreja, o Espírito Santo que está sempre conduzindo, ele que é a vida da Igreja, ele dispõe a liturgia nesses domingos depois da festa do Coração de Jesus, como nós falamos domingo passado, ele nos conduz a entrar no mistério dos Alpes, dos píncaros, das grandezas do coração de nosso Senhor, nós poderíamos dizer. Se na semana passada nós contemplamos a misericórdia que nós deveríamos contemplar, a misericórdia que nós deveríamos olhar no coração de Jesus, misericórdia infinita, misericórdia que quer o tempo todo fazer o bem, socorrer, livrar. Basta que nós estejamos prontos a reconhecermos como pecadores e a recorrermos não a pecado, não a miséria, mesmo todo esse mundo moderno que se arma contra Deus. Se esse mundo moderno se voltasse para Deus e pedisse misericórdia, imediatamente a bondade infinita de Deus que ultrapassa toda a maldade desse mundo, evidentemente, lhe socorreria e lhe transformaria. Seria uma gota de água no oceano, uma faísca de fogo no oceano de amor da misericórdia de Deus. E hoje a Igreja nos conduz a contemplar algo que é também indispensável para a nossa vida espiritual e algo que é indispensável para a nossa relação para com o coração de Jesus, para com Deus, a confiança. O que é a confiança? Muitas pessoas pensam que a confiança cristã ela é especificamente a mesma confiança que a confiança humana, confiança mundana. Não. A nossa confiança, nós poderíamos dizer, é uma confiança teológica. Por quê? Porque ela não permite hesitação. A confiança do católico não permite hesitação, porque hesitar na confiança para com Deus é pecar contra não só a esperança, mas também contra a fé e, evidentemente, contra a caridade. E, curiosamente, diz Nosso Senhor a Santa Margarida Maria que o que mais faz sofrer o seu coração é a falta de confiança que os homens têm nele. Mas o que é a confiança? A confiança é uma convicção sobrenatural, inspirada pelo Espírito Santo, uma graça atual que o Espírito Santo nos dá, que nos faz ter certeza do amor de Deus para conosco, do desejo que Ele tem de nos socorrer e do poder que tem o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o fundamento da nossa confiança. É claro, o fundamento da nossa confiança é a fé no amor de Deus. Mas como pecadores, nós fundamos igualmente a nossa confiança no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pecadores, nós passamos a ser inimigos de Deus, filhos da ira, como diz a Escritura, e nós tivemos que nos apoiar sobre o Filho de Deus que se fez homem. Então, esta confiança, que é uma disposição do coração que deve absolutamente acompanhar a nossa vida espiritual, porque sem confiança não há santidade, sem confiança não há vida espiritual séria. E Santa Teresinha do Menino Jesus, ela, como um novo Pentecostes, aparece na igreja e renova a face espiritual da igreja. Impressionante como Deus fez isso com Santa Teresinha do Menino Jesus. Pela confiança, dizia, eu confio tanto em Deus até a ousadia. Eu confio tanto em Deus que se eu tivesse na minha confiança todos os pecados que um homem pudesse cometer, ela nunca cometeu um pecado mortal.
E ela dizia: não é por isso que eu repito esta frase, que se eu tivesse em minha consciência todos os pecados que os homens pudessem cometer, eu me jogaria nos braços de Deus. Porque ela tinha uma confiança inabalável no amor que Deus tem por ela. Então, a confiança não é algo sentimental. A confiança é uma consequência da nossa adesão à revelação. Quando nós lemos na Escritura, quando nós lemos em São João que Deus é amor, e quando nós sabemos que o amor é aquilo que quer dar-se, é aquilo que quer socorrer, é aquilo que quer promover o bem ao outro, é uma consequência imediata da nossa fé, crer que Deus nos quer bem e nos quer bem o tempo todo, quer nos socorrer o tempo todo. Então, ter uma falta de confiança, ter oscilações na convicção de que Deus nos ama e nos quer beneficiar muito mais do que a nós mesmos, é uma obrigação de todo católico. Uma obrigação. Você está obrigado, e que maravilhosa coação, e que maravilhosa obrigação, nós repetimos sempre. Olha que maravilha. Você está ameaçado do inferno se você não confiar que eu te amo. Olha que maravilha. Então a confiança, isso é muito importante que nós estabeleçamos na nossa vida espiritual, que a confiança não é um sentimento. Sentimentos podem acompanhar a adesão e a fé na confiança e nessa disposição, evidentemente. Mas a confiança ultrapassa, a confiança é uma convicção, resultado da adesão à revelação. O católico não tem direito de não confiar em Deus. Primeiro, porque Deus então é amor. Mas, Padre, eu sou um grande pecador. Eu ofendi tanto a Deus, nosso Senhor. Pois bem, há um segundo motivo para a sua confiança para com Deus. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizia Dom Marmion, um grande autor espiritual do século XX, que eu vos aconselho muito a ler os livros, Jesus Cristo, Vida da Alma, sobretudo, que é um primor de espiritualidade, vendeu milhões de exemplares, foi prefaciado pelo Papa Bento XV, elogiado pela Igreja. Dom Colombion, que era um excelente diretor espiritual, ele dizia às almas que sofriam: se vocês soubessem o que significa os méritos de Jesus Cristo, se vocês soubessem o que Jesus Cristo representa para Deus Pai, se vocês soubessem o que Jesus Cristo, representando para Deus Pai e sendo propriedade de cada um de nós, porque em Fátima, Nossa Senhora fala, Nossa Senhora ensina aos pastorinhos, Nossa Senhora é a maior teóloga que pode existir na face da Terra, incomensuravelmente maior do que São Tomás de Aquino, e quando ela nos inspira uma oração, é cheia de teologia. Muitas vezes a gente se apega a essa oração de maneira um pouco sentimental, sem se aprofundar na sua teologia. Nossa Senhora ensina, ela pede, ela diz: entre cada mistério do terço, vocês deverão rezar: ó meu Jesus, ó meu Jesus. O meu Jesus, muito mais do que uma expressão de afetividade para com Jesus, bem, quando a gente fala com alguém que nós amamos, bem, quando uma esposa fala com sua esposa, ela fala meu bem, o esposo fala meu bem, minha querida, meu querido. O meu está sempre, verdade, tem esse lado afetivo, mas sobretudo um lado teológico fortíssimo. Quer dizer, nosso Senhor é propriedade nossa, cada um de nós. Puer nobis natus. Um menino que nasceu é a nós, é para nós. Nós cantamos isso no Natal. Puer nobis nascitur. Um menino nos foi dado. Nosso Senhor é propriedade nossa. E Ele é tão propriedade nossa que nada no mundo pode, mesmo fisicamente, nos separar dele.
por conta do santo sacrifício da missa. Ele está preso, ele se prendeu. Deus, sem se contradizer, não poderia tirar do Padre o poder de possuir Jesus. Isso é profundíssimo. Nem Deus poderia, sem se contradizer, fazê-lo. Jesus se fez prisioneiro da igreja, de tal maneira que aonde estiver, como estiver mesmo, porque mesmo o Padre indigno e pecador, na hora que ele diz as palavras da consagração, Jesus vem na mesma hora. Então nós possuímos nosso Senhor Jesus Cristo, que é a moeda mais preciosa para que nós alcancemos tudo. É a fonte da nossa confiança. Então, o Padre Dom Marmion, ele dizia, se conhecesses o que Jesus Cristo representa para Deus Pai, para a Santíssima Trindade, se conhecesses a recompensa que ele tem direito, antes de tudo, por ser filho de Deus por natureza, antes mesmo de merecer na cruz, ele já merecia por ser filho de Deus. Então nós, antes de tudo, temos o Filho de Deus como nosso irmão que nos foi dado, como nossa propriedade. Segundo, nosso Senhor Jesus Cristo morre na cruz e deixa como herança para nós os seus méritos. O que são os méritos de Jesus Cristo que nós tanto falamos? É o direito de recompensa que ele tem. Nosso Senhor tem um crédito infinito para com a Santíssima Trindade pelo que ele fez na cruz. Ele faz uma homenagem de uma tal beleza à Santíssima Trindade, que merece da parte da Santíssima Trindade todas as coisas, inclusive a nossa divinização. Sim. Sem deixar de ser quem nós somos, como nós falamos há uns sermões atrás, como que acontece, São Tomás fala, como que acontece a graça santificante, é como se fosse um pedaço de uma barra de ferro que é colocada dentro de uma fornalha e sem deixar de ser ferro ela se torna fogo. Pois é, nós passamos a ser da raça de Deus e foi o prêmio alto e foi o prêmio de valor infinito que nós poderíamos dizer, que Jesus Cristo nos conquistou pela sua cruz, de nos tornarmos filhos de Deus, da raça de Deus. Nós temos noção do que é isso? Nós temos noção do que o sangue de nosso Senhor nos conquista na cruz? Pois é. E toda essa recompensa, como um esposo deixa o que ele tem de mais precioso para aquela que ele mais ama, que é a sua esposa. Um esposo que ama a sua esposa, que ama a sua família e que vê que nosso Senhor o chama. Ele vai fazer um testamento, ele vai deixar para a sua esposa tudo necessário para nada lhe faltar. Nada pode doer ao esposo mais do que saber que partirá desse mundo deixando a sua esposa indigente ou deixando a sua esposa carente de qualquer bem. Nosso Senhor, que é o esposo dos esposos, ele vai acumular a igreja daquilo que poderia haver de mais precioso para fazer da sua esposa, que é cada um de nós e a igreja inteira em particular, de uma possuidora de uma riqueza insondável, que ele vai deixar os seus próprios méritos, que ele vai deixar o seu corpo e o seu sangue, que aos olhos de Deus valem o infinito, valem o próprio Deus. O coração de Jesus, ele vai nos deixar o seu coração. Antes de morrer, na Quinta-feira Santa, ele nos deixa o Novo Testamento, ele nos deixa um testamento novo. Quanto eu desejei passar essa Páscoa convosco. Ele nos deixa, então, o que há de mais precioso, o seu coração sacramentado, para que nós pudéssemos apresentá-lo pelo ministério sacerdotal à Santíssima Trindade e, apoiando-nos nesse coração, conseguíssemos, embora pecadores, todas as coisas da parte da Santíssima Trindade. Muita atenção! Deus nos ouve quando nós rezamos. O Catecismo diz: Deus sempre nos ouve quando nós rezamos, porque Ele é bom. Porque Ele é bom,
e porque ele prometeu nos ouvir. Mas a Jesus Cristo, ele não ouve porque ele é bom ou porque ele prometeu. Ele ouve porque ele é justo. É impossível da parte de Deus negar qualquer coisa aos pedidos de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vale o que é santíssimo, o que Deus vale. Em Jesus Cristo está toda a plenitude da divindade. Deus é Deus como toda a Trindade é Deus. Deus é Deus como Deus Pai é Deus, são um só Deus. Então o Pai e o Filho têm o mesmo valor. Quando o Filho pede ao Pai alguma coisa, mesmo enquanto homem, mas esse pedido procede de uma pessoa, tem um valor infinito. Então, a nós Deus ouve por misericórdia, a Jesus Deus ouve por justiça. Nós já imaginamos o que significa isso? Nós já imaginamos o que é então ir à missa? Porque o que acontece na missa? O que é a missa? A missa é Jesus rezando por nós. A missa é Jesus rezando por nós. E como Jesus reza por nós? Sem falar nada. Ele simplesmente mostra a Santíssima Trindade, o seu corpo e o seu sangue, separados, que significam o seu infinito amor para com ela. E é uma tal homenagem, de uma tal grandeza, de uma tal altura, de um tal valor, que nos merece todas as coisas. E ele faz isso entre Deus e nós. Os ignorantes costumam dizer, essa história de rezar a missa de costas para o povo, não. Ninguém reza a missa de costas para o povo. É Jesus que se coloca à frente da massa dos pecadores e se apresenta na nossa frente diante da Santíssima Trindade, pelo ministério sacerdotal, expondo-se Cristo os passos de São Carlos Borromeu. Ele se oferece como vítima, ele se expõe em cima do corporal como vítima. Já imaginaram o que isso significa? Ele se expõe em cima do corporal como vítima. Para quê? Para falar com a Santíssima Trindade. Ouvi-lhe, meu Deus. Não por conta deles. Não porque eles merecem. Apesar de todos os pecados que eles fizeram, tende misericórdia deles. Dê-lhes a graça. Cumule-os de graças atuais, incessantes e ininterruptas. Deles que minha mãe seja para eles a grande mediadora, a grande mãe de misericórdia. Não porque eles merecem, mas deles, tudo isso, por causa dessa imolação que eu acabo de fazer no altar. Quando a Santíssima Trindade vê o coração de Jesus nesse estado de aniquilação, nessa humildade inefável, sem palavras, que contrapõe todo o gênero humano, que é desobediente, que é rebelde, sobretudo o pecado original, porque nosso Senhor veio sobretudo nos remir do pecado original. De um lado, Adão, que prefere qualquer coisa, um fruto a Deus. De um lado, nós temos o Filho de Deus, que prefere a Deus do que a si mesmo. Ele amou mais a Deus do que a sua própria vida humana, que é o que nós temos de mais sagrado, a vida humana. E ele continua, nos séculos dos séculos, a apresentar essa preferência que ele tem por Deus, a ele mesmo, nos nossos altares. Cada vez que tem uma missa, ele diz à Santíssima Trindade, eu prefiro a vós do que a minha própria vida. Eu prefiro a vós do que a minha própria vida. E a prova está, meu corpo aqui, meu sangue aqui. Meu corpo aqui, meu sangue aqui. É o mesmo sacrifício da cruz, misteriosamente, oferecido de um outro modo, mas é o mesmo sacrifício da cruz. Os mesmos sentimentos que tinham no coração de Jesus no alto da cruz, tem aqui, são os mesmos, idênticos. O mesmo dom, o mesmo objetivo, a mesma forma, o mesmo formal está aqui,
que é preferir. Quem ama, prefere. E Jesus Cristo preferiu a vontade de Deus até a morte, enquanto homem. E como ele era Deus, tudo que ele fazia tinha um valor infinito. Então, aí está o segundo pilar, e o que eu mais quis frisar nesse sermão, da nossa confiança. Em todas as aflições, em todas as inquietações, em todas as necessidades, as suas, com todo respeito aos senhores, as dores que os senhores passam, os sofrimentos e as complexidades que os senhores passam, mas elas não são absolutamente nada diante do poder do coração de Jesus. Os senhores são capazes de ultrapassar heroicamente tudo isso. Os senhores têm tudo para serem heróis, não pelos senhores mesmos, mas apoiando-se em Jesus. Não procurem forças nos senhores. E Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor, não quer. Às vezes a gente fica perplexo de nos vermos fracos. Ótimo, melhor ainda. São Paulo disse, é na minha fraqueza que eu me torno fraco. E quanto mais você se vê fraco, mais você corre para a missa e se apoia em Jesus. Se apoia em Jesus. Não dói não, ele gosta. Ele adora que se apoia nele. Ele adora que se apoia nele. Ele adora que se apoia no coração dele. Ele falou, eis o coração que tanto amou os homens e que não cessa de receber dele serão ingratidões e desprezos. Ele pede a Santa Margarida Maria, permita que eu deposite no seu coração o oceano de fogo de misericórdia que eu não consigo mais conter no meu. O que isso significa? Eu quero depositar, eu quero encontrar uma vítima, e Santa Teresinha faz isso. Semana passada, há 2 dias, a gente comemorou 129 anos do oferecimento que ela fez como vítima à misericórdia de Deus. Quer dizer, ela quer ser vítima disso. Ela quer ser vítima da misericórdia de nosso Senhor, que quer que nós nos apoiemos nele. É dar prazer a Jesus precisar dele. É isso que a gente precisa compreender. E quando alguém compreende isso, pronto, se torna um santo. Se alguém compreende a largura, a altura do amor do coração de Jesus, ninguém segura ele mais. Não tem nada nessa vida que para ele, que o para. Pode vir a dificuldade que for. Ele pode ser sujeito a miséria, ele pode ser sujeito a perseguição, ele pode ser sujeito a martírio, ele pode ser sujeito a qualquer coisa. O coração de Jesus é meu. E a disposição minha ele está no altar todos os dias para rezar por mim. O mundo inteiro pode te abandonar, Nosso Senhor jamais. Nossa Senhora jamais. Todas essas graças nós temos por conta da intercessão de Nossa Senhora, pelo dom que Nossa Senhora nos dá. O sacerdócio nós temos por intercessão de Nossa Senhora, por mediação de Nossa Senhora. Então, confiança. Temos aquela confiança que para nós está no Antigo Testamento, que é uma figura tão linda, que é a figura de Davi. Há 40 dias estavam os filisteus aterrorizando os israelitas. Saul e ninguém do exército de Saul conseguia conter a fúria de Golias. Pois bem, Davi vai. E ele fala uma frase muito bonita, Davi. Ele diz, eu vou em nome do Senhor Deus dos exércitos e eu vou mostrar que há um Deus em Israel. E ele responde isso para Golias. Golias fala, por que você vem para cima de mim, seu pirralho, com essa funda com 5 pedras? Que significam o quê? As 5 chagas. E vão ser com essas pedras que Davi vai acertar a cabeça de Golias. E ele vai falar para Golias, ele fala, escuta bem. Eu sou pirralho, eu sou pequeno, é verdade. Mas escuta bem, grandão. Que eu vou acertar sua cabeça hoje. Eu vou cortar sua cabeça e vou dar para os pássaros comerem. Para mostrar que é um Deus sobre Israel. E na primeira lascada da pedra que ele dá, São Tomás diz que São Miguel Arcanjo infunde uma tal força na pedra que perfura com uma bala de... Naquela época não tinha, mas de uma 12 na cabeça dele. Abre um buraco de todo tamanho na cabeça dele. Tão forte. Aí quem venceu? O Senhor Deus disse, confiança Davi. Em Davi não havia hesitação. Ele ia vencer.
Em Judite a mesma coisa. Eles confiavam no poder de Deus. Quem tem fé não é aquele que crê no poder de Deus. O verdadeiro fiel é aquele que crê que com Deus ele pode tudo. Que com Deus ele pode tudo. No Evangelho hoje, esse Evangelho tão clássico, tão maravilhoso, que é a vocação de São Pedro. São Pedro é chamado. Eles pescaram a noite inteira e não conseguiram nada. Mas quando eles pescaram por e em Jesus, porque nosso Senhor que disse, lança as redes, e eles falam, quando nós pescamos porque vós nos mandastes pescar, ficaram absolutamente pasmados. O barco quase afunda de tanto peixe. Por quê? Por conta dos méritos de nosso Senhor. Eles se apoiaram na voz de Jesus. Eles tentavam pescar, não tinha nada. Mas quando Jesus manda eles pescarem, eles se apoiam em Jesus, dizendo, bem, se o Senhor está mandando, a gente vai. Que a gente confia em quem o Senhor é, a gente confia no poder que o Senhor tem, e a gente vai pescar porque o Senhor está mandando, e confiando no Senhor, em Jesus eu pesco. Por Jesus eu pesco. Com Jesus eu pesco. Pesca milagrosa. Mudança total de planos, eles ficam tão apaixonados por nosso Senhor que eles abandonam tudo e vão segui-lo. É assim que o Evangelho fala. Façamos então, caríssimos fiéis, o mesmo. Mais uma vez, como na semana passada, temos estabelecido na nossa vida espiritual essas verdades que não são sentimentos, são verdades teológicas, a doutrina católica. Não, você está muito sentimental. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é de um tesouro teológico fora do comum. A devoção ao preciosíssimo sangue de Nosso Senhor. Aqui perto em Petrópolis teve a irmã Maria Francisca de Jesus, a Madre Francisca de Jesus, que fundou a Companhia da Virgem. Em Roma ela fundou. Teve uma vida muito difícil. E uma das vocações que ela tinha, uma das estruturas da espiritualidade da congregação das irmãs era o dia inteiro oferecer à Santíssima Trindade o sangue de Jesus Cristo pelos pecadores, mostrar à Santíssima Trindade o sangue de Jesus Cristo pelos pecadores, como no Egito, que as famílias colocavam o sangue na porta das casas e o anjo exterminador não entrava. Elas mostravam, elas já atingidas pelo sangue de Jesus Cristo, pela graça, porque a graça é o sangue de Jesus que está em nós. Elas mostravam, é o que Nossa Senhora faz, é o que o anjo de Portugal ensina em Fátima, pelo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Nós separamos o Sagrado Coração, o Sacratíssimo, o Santo Sacramento profanado, e nós pedimos a conversão dos pobres pecadores, não por causa de nós, não por causa dos nossos méritos, não porque eu faço penitência, não porque eu nunca cometi um pecado mortal, não é por isso que eu peço a conversão dos pobres pecadores, mas eu peço por conta do corpo, do sangue, da alma e divindade, que está ligado à missa. Então a missa é tudo, nosso fundamento, nosso apoio de confiança. E nós conseguiremos essa grande devoção à Santa Missa, essa grande confiança em nosso Senhor, através daquela que guarda essa confiança como um tesouro, que é a Santíssima Virgem, que ela dá a quem ela quer, que ela ensina a quem ela quer. Isso é um segredo, abscondido, como diz São Paulo, um segredo escondido pelos séculos. Ela guarda para nos dar a cada um de nós, com o benedito de todas as graças. Imploremos a Nossa Senhora. Ela confiou tanto em Deus, a ponto de se tornar sua mãe. Ela confiou tanto em Deus, a ponto de se tornar medianeira de todas as graças. Ela confiou tanto em Deus, a ponto de ter à disposição dela o próprio poder de Deus. É linda a imagem da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Observem quando vocês puderem a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nossa Senhora está com a mão assim e Nosso Senhor está com as suas duas mãos nas mãos dela. Como se ele dissesse, ela quem me governa. Ela quem me governa. Que maravilha saber que quem governa o coração de Jesus. E na França tem uma aparição muito bonita em
Tel voisin, Nossa Senhora do Sagrado Coração, ela diz: eu sou aquela que tem a chave do coração de Jesus. Ela fala: eu sou aquela que tem a chave do coração de Jesus. E que bonito e que maravilhoso saber quem governa o coração de Deus é a mãe dele e que é a nossa mãe. Terceiro grande motivo da nossa indiscutível, inabalável confiança em Deus. Quem tem fé na Santíssima Virgem de Santo Afonso já está tão certo do céu como se já lá estivesse, como se já lá morasse. Impossível, diz o Papa Pio XI, não se salvar um devoto de Maria. Façamos então assim, caríssimos fiéis, enriquecemos-nos com esses textos tão sagrados da Sagrada Liturgia, esses ensinamentos tão sagrados da doutrina católica, porque o que eu falo para os senhores não são considerações do Padre David, são considerações da Santa Igreja. É a doutrina da Igreja que hoje é negada aos católicos e por isso que eles vagueiam como zumbis pelo mundo. Por isso que eles caem nos piores vícios. Padre, eu não tenho força para parar de pecar. Padre, eu não sei o que fazer. Assim que eles falam. E eu sei, meu filho, que você não sabe o que fazer. A culpa não é sua. Quando a gente passa na rua e vê esse monte de gente aí, esse monte de miserável, pobre, coitados, não são eles os culpados. Os culpados são os bispos. O culpado é o Papa, o culpado são os padres, que não ensinam a eles esses tesouros que nós, por dever, temos que aprender estudando na nossa formação sacerdotal para transmitir aos senhores. Porque o primeiro dever do padre é instruir, o primeiro rezar, o segundo pregar e o terceiro dar os sacramentos. É nosso dever ensiná-los essas verdades. Então eu confio cada um dos senhores ao coração imaculado de Maria, ela quer sede de perdão, de clemência, de misericórdia, de confiança, que possam instruí-los profundamente nessas doutrinas tão profundas da Santa Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Salve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.